aberto o nosso quadro Eu Sou o Templo e eu trouxe uma convidada muito especial, que essa mulher tem uma agenda lotada, gente, que é a Vivi. Mentira. Muito obrigada, Vivi, por você ter vindo aqui. E nós vamos falar sobre o assunto do momento, a doença do momento. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. O que leva uma pessoa a desenvolver a depressão? Cada caso é um caso, são vários fatores. Alguns desenvolvem depois da perca de um familiar, como foi o meu caso. Mas outros são algum trauma de acidente, trauma de infância. Alguns estudos que dizem que desde o ventre a criança já sente aquilo que a mãe passa no seu emocional. Um cristão, ele pode desenvolver a depressão? Pô, gente, mas claro, o cristão é um ser humano como qualquer outro. As pessoas verdade. acham que o cristão não pode Não ficar pode. doente. E isso é uma mentira. Você não ora, Jesus não cura. Onde vai ser o Deus? Vira, a gente canta. A gente ouve isso. Como é que você vai orar pelos outros semana passada se você estava doente? O cristão, gente, eles falaram, ele não tá blindado numa Não tá numa bolha não, em que a gente não pode passar por esse processo. Enquanto o nosso corpo não for um corpo transformado e glorioso como de Cristo, a gente é sujeito a passar essas coisas. Exatamente. Cristão pode passar por depressão? Sim, claro que pode. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Eu não vou nem falar de mim. Vamos falar de pessoas. Falar de Bíblia, vamos falar de gente pessoas... poderosa, gente Exatamente. importante, gente de nome. A Bíblia diz que Davi foi um homem muito depressivo. Davi, ele tinha estágio. Você vê a história de Davi, você vê Davi no momento enfrentando os gigantes com toda a coragem. Mas lá na frente você vai analisar a história de Davi, você vai ver que Davi tem episódios depressivos. Um fato muito importante na história de Davi é quando Davi pecou. E ali Deus o puniu por aquele pecado. A consequência do pecado dele veio. A Bíblia diz que Davi, ele entrou em pranto, ele orou durante dias, ele chorou na presença do Senhor, mas a sentença de Deus não foi revogada. O que Deus falou realmente aconteceu. As batalhas que Davi teve não foram só batalhas físicas. Davi não era só um guerreiro de guerra. As batalhas que Davi travava era com ele mesmo, interna. E um dos exemplos disso é o Salmo 116:3. Laços de morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofrimento, tribulação e tristeza se apoderaram de mim. O que a depressão faz? A depressão faz a gente chegar no estágio que a gente se sente no fundo do poço. A tristeza da minha alma foi tão grande que eu me senti na cova. Eu me senti no fundo do poço. É isso que Davi está dizendo. A Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Se o homem segundo o coração de Deus passou por isso, quem somos nós que vamos dizer que não vamos passar? Outro exemplo bíblico, nós temos o exemplo de Elias. O homem que desafiou os profetas de Baal, fez cair fogo do céu, consumiu todo. Um homem que andava com Deus e em determinado momento uma mulher fez uma ameaça para ele. Ele teve um pânico tão grande. A Bíblia diz que ele entrou, se escondeu numa caverna. Até que Deus teve que entrar lá com o seu espírito através de uma brisa suave e chamar Elias para fora. E dizer para ele assim, você não tá sozinho. Não é só você que sobreviveu. Pô, ainda tem mais 7.000. O que Deus quis dizer para Elias assim, eu entendo o que você tá vivendo aí, eu tô vendo. Porque as pessoas, Sara, acham que Jesus não entende essas coisas. Jesus entende. A Bíblia fala que Jesus estava no Getsemane. E ele se angustiou tanto ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Ele era o Filho de Deus. Exatamente. E ele passou por angústia. Naquele momento da cruz, Jesus se sentiu sozinho. Ele olhou e falou, Deus meu, por que tu me desamparaste? E por que eu digo que Jesus entende? Porque Jesus sentiu isso na pele. Todos nós estamos sujeitos a uma depressão, todos nós estamos sujeitos a uma ansiedade, todos nós estamos sujeitos a uma síndrome do pânico. Isso é doença, Sara. Doença tem que ser tratada. Tratada como? Preciso ir no médico? Sim. Com certeza. Precisa ir. Se um psicólogo resolver, beleza. De repente que você precisa ir lá conversar com alguém. Desabafar. Um dia eu falei com Deus assim, Senhor, eu não vou dar conta. Que era tanta coisa, era filho pequeno, era marido, igreja, trabalho. Eu falei, Senhor, eu não vou dar conta. Eu tava bem um dia deitada e chegou um link no meu celular com um testemunho dizendo assim, você vai dar conta. Olha, essa veio rápida. Eu mando pra você pra mandar pra quem quiser. Então, no mesmo dia, Deus me respondeu assim, você vai dar conta. Quais são os sintomas assim que uma pessoa depressiva desenvolve? No início, no meio, tem estágios assim? Tem estágio. Eu desenvolvi depois da morte da minha mãe. O que aconteceu? Minha mãe partiu e eu tive que ficar na responsabilidade, recém-casada. Eu tinha 20 anos de idade. Meu Deus, eu tinha 2 meses que tinha casado. Então, eu não tive lua de mel, porque eu tive que cuidar de uma irmã doente mental. Além de surda e muda, ela tem transtorno psicológico, psiquiátrico. Então, eu me vi assim, perdi minha mãe, uma responsabilidade tremenda nas costas de cuidar de uma pessoa doente. E eu fui desenvolvendo sintomas aos poucos. Você já logo descobriu que era depressão? Não. Você não tem um choque, tipo assim, você tá com depressão, não é assim, você desenvolve. Não, é aos poucos. É uma doença, você vai desenvolver, como qualquer outra doença. E como os sintomas são sintomas que a gente costuma associar a coisas muito banais, normais. Ah, isso é porque
ansiosa porque eu não recebi. É difícil diagnosticar. Então eu comecei tendo crise de ansiedade. Eu não conseguia dormir. Ficava extremamente ansiosa, que eu não sabia de onde que vinha aquela ansiedade pra ter nada, às alguma vezes coisa. não tinha nada. Eu não tinha paciência de esperar nada. Uma irritabilidade muito grande, tudo me irritava. Se alguém ria pra mim, me irritava. Se alguém não falava comigo, me irritava. Eu comecei a ficar muito irritada com tudo. Comecei a ter aqueles beliscãozinhos na boca, aquela piscadelazinha no olho. Eu comecei Você sentia dor de cabeça? muita dor de cabeça. Eu cheguei a tratar 2 anos pra enxaqueca, tomando os remédios fortíssimos pra enxaqueca. Fiz ressonância, fiz tomografia. E o médico dizia pra mim, não tem nada. Você não tem nada na cabeça. Os sintomas começaram a ficar mais acentuados. Começava a sentir um formigamento na mão. Daqui a pouco eu sentia formigamento no pé. Muita. Eu sentia meu braço adormecer. Eu comecei a ter taquicardia. O que é taquicardia? O aceleramento do coração. Eu comecei a sentir o coração acelerar tanto. Ah, Viviane, isso é normal quando eu, pras solteiras, quando eu vejo aquele rapaz que eu gosto, o coração vai acelerar. Não tô falando disso. Não, é além. Além. Eu tô falando assim, você já acorda com aquele coração uma coisa anormal. Quase a 200, sem você ter passado por nenhum tipo de susto de nada. Eu acordava assim. Às vezes me dava só de um lado do rosto. Minha mãe falava muito isso, que ela sentia de um lado, assim, a cabeça dela dormente. Eu não tô sentindo esse lado. A sensação de que tá repuxando. E eu, como perdi minha mãe de AVC, você tinha medo de eu você ter... Eu botei na minha cabeça assim, poxa, eu tô tendo os mesmos sintomas que minha mãe tinha. Porque eu cresci vendo a minha mãe, ai, minha cabeça, ai, que dormência. Então eu achei que era a mesma coisa. Que tava acontecendo comigo, que tava acontecendo com a minha mãe. E na verdade eu já tava com crise de ansiedade. Qual foi o momento, como você recebeu essa notícia? Então, foi essa mesma médica. Eu tratando a enxaqueca, ela começou a observar que eu não tinha uma enxaqueca normal. Que a enxaqueca que eu tinha era tensional, era por estresse. E daí ela começou a me fazer algumas perguntas. E no próprio medicamento para enxaqueca, ela começou a manipular medicamento para ansiedade. E começou a passar medicações fortes, tarja preta, manipulando junto, assim. Eu comecei a tomar, porque como eu não dormia, ela falou, você precisa dormir. Aí chegou um período que as medicações só me faziam dormir, mas não me acalmavam mais. Aí o que aconteceu? Da ansiedade generalizada, que eu já estava, que tinha todos esses sintomas de falta de ar, taquicardia e muitas outras coisas, eu comecei a desenvolver uma síndrome do pânico. Porque a ansiedade generalizada, não tratada, ela gera síndrome do pânico. Entendi. Mas o que é o pânico? O pânico é os mesmos sintomas da ansiedade mais acentuado. Eles vão ficando cada vez mais fortes. Então aquela taquicardia que eu já sentia piorou. Aí junto eu comecei a ter dores no peito. Eu comecei, dores mesmo, de eu ir pra emergência achando que eu estava infartando. Meu Deus. E eu não fui uma nem duas, eu fui umas 300 vezes. E eu chegava lá ao médico, doutor, eu tô assim, meu braço dormente, e dor no peito, dor de cabeça e falta de ar. Ele falava, e tacava eletrocardiograma e media minha pressão. Ele falava, poxa, ninguém infarta com a pressão 10/4. Você não tá infartando, porque você tá com uma crise de pânico. Quando eu voltei na médica, eu cheguei pra doutora e falei, doutora, eu só tô dormindo, mas eu continuo assim, eu tô tendo sintomas cada vez piores. E os remédios estavam me dando reações adversas. Muitas outras reações. Eu lembro como se fosse hoje, ela pegou um papel e fez assim, eu vou te encaminhar pra esse médico aqui. Eu falei assim, psiquiatra? Ela falou assim, sim. Você está com uma depressão muito forte. A sua ansiedade, o seu pânico já virou uma depressão. Mas eu achava que depressão era só ficar no quarto escuro querendo morrer, querendo, sabe, tentando cometer suicídio. Eu não passava por nada disso. Mas eu chorava constantemente. Sem ter motivo. Eu me via chorando e eu falava, gente, eu tô chorando porque era uma tristeza. Um dia eu tava muito feliz, outro dia eu tava na fossa. Aí eu comecei a achar que eu não tinha valor. Eu comecei a perder minha autoestima, porque o remédio já foi me engordando. A minha autoestima, na verdade, não engorda, incha, a pessoa fica inchada. A minha autoestima ficou lá embaixo, então eu falava assim, eu tô feia, meu marido daqui a pouco não vai gostar de mim, eu não tinha prazer em me cuidar, eu não tenho mãe mesmo, meu pai e meus irmãos não estão nem aí pra mim. Até um ponto que eu comecei a pedir a Deus pra me levar. Como cristão, eu sabia que eu não poderia cometer suicídio. Mas eu comecei a querer morrer. Eu falava, Senhor, me leva. E eu olhava a minha filha pequena e eu falava assim, eu não vou ver minha filha crescer. E com uma dor no peito de falar isso, mas pra você era o seu refrigério. Sim. Por quê? A síndrome do pânico, aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento. Um dia eu lembro direitinho da voz do Espírito Santo falando comigo assim, sou eu que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Quando Deus falou aquilo comigo, eu comecei a chorar. Eu abri a Bíblia para conferir, era isso mesmo. É isso, por isso que o cristão tem que ler a Bíblia. Porque a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar do quê? Daquilo que você leu. Por que tem muita gente que tem depressão e vai manifestar demônio?
Eu já vi vídeo de pessoas com depressão, eu já vi na igreja, pessoa com depressão profunda e o pastor vai botar a mão, vai manifestar demônio. Gente, cada caso é um caso. De uma coisa eu te falo, Satanás, ele é aproveitador. Com certeza. Ele aproveita da fragilidade da mente humana que já está doente para oprimir, para lançar seta na tua mente de maus pensamentos, para fazer você querer desistir da vida, a gente acreditar que nem Jesus se preocupa com a gente, senão a gente não estaria passando por isso. Usa até pessoas. Quando minha mãe passou por isso, as pessoas falavam assim, você tem que repreender esse demônio. Não, eu você escutei tem isso que muito. orar, porque você não tem que aceitar isso. Gente, como se a pessoa pudesse controlar. Não, não quero isso pra minha vida. Ninguém quer isso. Não, ou eu tô passando por isso porque eu quero. Eu gosto. Eu Super não tô fazendo adoro. nada de bom e eu vou aceitar uma depressão. Uma realidade é que o inimigo, ele não consegue ler a nossa mente, mas ele é observador. Exatamente. E ele começa a observar aonde ele vai ganhar terreno. O que te deixa triste. Sim, O que te deixa... o que te atinge. Exatamente. Se ele lançou uma seta, um pensamento, lançou uma seta na tua mente, e você pegou aquilo pra você, ele fala, beleza, ganhei terreno. Legalidade que você já deu. Já deu. O que eu mais escutei é, isso é porque você não ora? Eu escutei de pessoas que eu tinha assim, olhava e falava, gente, aquela pessoa aspira a Deus. Dela olhar pra mim e falou assim, por que você não obedece? Tem gente que pensa que você tá em pecado. Fala, tá passando por isso, com certeza tá em pecado. Isso é porque você usa brinco. Isso é porque Deus não quer que você use a calça comprida. Tantas coisas que eu ouvi que pra quem tá passando por um momento desse, só acaba de afundar. As pessoas estão mais preocupadas em julgar o que o outro tá passando, ao invés de estender a mão, do que estender a mão e dobrar o joelho e falar assim, Senhor, socorre meu irmão. Isso é muito sério, é tão sério que hoje não isso tem é só atingido o adulto. Hoje jovens, adolescentes têm cometido suicídio. Só em 2019, quantas pessoas já se suicidaram? Por causa de depressão. O problema da ansiedade, do pânico e da depressão é a incompreensão. A gente é incompreendido. Qual foi a estratégia que Deus te deu pra você conseguir passar por isso e vencer? Se Deus falou que tem pensamentos de paz e não pensamentos ruins, esses pensamentos ruins automaticamente não provêm de Deus. E eu nunca parei de ler a Bíblia, eu nunca parei de ir ao culto. Isso me ajudou muito. Eu comecei a trazer à minha memória aquilo que eu aprendi a ler, que eu ouvia nos cultos. Eu nunca parei de cantar no ministério de louvor da igreja, de cantar no grupo das irmãs. E eu chegava, o pastor dizia assim, na época, o nosso pastor era o pastor Samuel, ele dizia assim, velho, que vai ministrar louvor hoje é você. Eu falava, socorro! Gente, eu precisava ser ministrada. E eu tinha que estar ministrando para as outras pessoas. Mas é impressionante que é num momento de fragilidade que Deus manda a gente ir. Então, é você. Foi isso que Deus começou a tratar em mim. E um dia eu ouvi uma frase, um pastor que eu amo muito, pastor chamado Lucim Barreto. Um momento de depressão que ele passou pastoreando igreja. Olha, meu Deus. Ele disse que um dia ele falou para Deus, eu não vou subir no púlpito para pregar. Porque como é que eu posso pregar pra ele se quem tá precisando ser ministrado sou eu? Deus deu uma resposta pra ele, Deus disse assim, enquanto você sara as feridas do meu povo, eu curo as suas. Portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você. Esteja debaixo da submissão de Deus. A Bíblia manda a gente fugir do pecado, mas não manda a gente fugir de Satanás. Com certeza. Não manda a gente fugir do processo, ele manda a gente resistir. Como o homem pensa acerca de si mesmo, assim ele é. O que tem vindo na tua mente? São pensamentos de paz, são pensamentos de vitória ou são pensamentos de desgraça. Toda vez que o pensamento ruim vier, ele é inevitável, ele vai vir. E quando ele vier, você não alimente ele. Eu te digo assim, você é só um pensamento. E eu não vou alimentar você porque o que o meu Deus tem de mim é pensamentos de paz. A boca fala de que o coração tá cheio, a Bíblia diz. O coração muito angustiado, eu só falava sobre angústia. O coração muito depressivo, eu só falava de depressão. Eu só falava coisas ruins. Esse que eu ponho diante de vós, a vida ou a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Eu comecei a inverter as minhas palavras. Até porque a palavra tem poder. Se você fala, não vou conseguir, Isso aí, você não consegue. Isso aí. Quando eu tinha vontade de falar algo ruim, algum pensamento ruim, alguma destruição, o que ia acontecer, que ia fazer, eu mudava. Claro, eu tinha vontade de pegar uma reta, tem uma hora correr correndo, e não voltar. Aí eu falava, eu não vou sumir. Eu tinha vontade de morrer, eu falo, eu não tenho vontade de morrer. Porque Jesus morreu por mim e ele morreu para eu viver. Ele disse que ele morreu e ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, eu quero viver. Eu comecei a inverter as minhas palavras. Parece uma bobeira, mas isso é muito importante. O salmista Davi diz, quando a ansiedade tomava conta do meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O que o salmista Davi está dizendo? Quando eu fiquei demasiadamente ansioso e angustiado, Senhor, trouxe consolo à minha alma. O teu consolo está em Deus. Em vez de você contar para um, contar para outro, contar para outro, conta para Jesus. Você pode tomar o remédio que for, fazer o tratamento que for. Se você não resistir a essas coisas,
ela vai te vencer. A síndrome do pânico dá muito medo de sair. Não tenha medo. A Bíblia diz lá em Timóteo que Deus não nos deu o espírito do medo, mas o espírito de poder. Você é poderoso em Deus. Então não tenha medo. O Senhor guardará você de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Uma das coisas que eu quero recomendar. Não tô fazendo propaganda, eu não tô nem ganhando pra isso, gente. Eu já tinha vencido muito desse processo e isso acabou de me dar vitória. Joyce Meyer e Minha Boca Grande. Aqui fala sobre o poder das palavras, tanto positiva como negativa. Eu recomendo a todos. É muito bom. Joyce, depois eu quero o dinheiro porque eu tô fazendo propaganda. Joyce, patrocina nós. Sim. Outro que eu ganhei da minha cunhada. Campo de Batalha da Mente. Esse é de quem? Da Joyce Meyer? Joyce Meyer. Eu amo, né, gente? Sou suspeita. Amo. E o principal de todos os livros. A Palavra de Deus. Isso aqui é insubstituível. Você pode ler todos os livros do mundo, de autoajuda, de grandes homens de Deus. Nunca vai substituir a palavra, a oração, o jejum, e que o Senhor venha te dar força para você vencer esse momento, se porventura você está passando por isso. Tudo é possível aquele que crê. E uma das coisas, Sara, que eu não posso me esquecer de dizer, eu lembro que um dia eu chorando muito, eu disse para Deus assim: Senhor, por que o Senhor está me deixando viver isso? E eu me lembro que um dia o Espírito Santo falou comigo: eu tô deixando você viver isso hoje. Um dia eu vou te colocar diante de pessoas que estão enfrentando esse mesmo processo e você vai saber como ajudar. Deus nunca vai deixar você guiar pessoas por um caminho que Ele já não tenha te conduzido para passar antes. Eu só tô falando isso aqui agora. Eu venci em Deus, com Deus, através de Deus e para a glória de Deus. E pra gente finalizar, nós vamos fazer uma oração por você que tá passando por isso. Eu não sei em qual estágio você tá, se você tá no começo, se você já tá no seu extremo, mas nós queremos profetizar sobre a sua vida vitória. Então nós vamos orar por você nesse momento. Eu quero te pedir que você coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos que nós vamos estar orando. Pode orar, Vivi. Senhor, eu quero te agradecer nesse momento, Jesus, por estarmos na tua presença. Deus, eu sei que sem ti nós não podemos fazer absolutamente nada. Tudo que nós fazemos é porque tudo vem de ti. E sem ti nada do que foi feito se fez. Nós estamos aqui sentados nesta tarde, falando algo ao coração de algumas pessoas que irão assistir esse vídeo. É porque o Senhor preparou esse momento para alcançar os corações. Jesus, eu te peço nesse momento que da mesma forma que o Senhor alcançou o meu coração, a minha mente, o meu espírito, a minha alma que estava doente, e o Senhor trouxe o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura e me curou. O Senhor também é poderoso para fazer na vida dessa pessoa que irá assistir, que talvez, Senhor, estará passando por esse momento, ou que conhece alguém que está passando e vai enviar, Senhor, que o Senhor vá de alcance a cada coração, a cada mente. Senhor, e nesse momento eu te peço, traga refrigério a esta alma, traga paz a essa alma que está aflita, traga esperança a esse coração desesperançoso, traga vida, Senhor, aonde a morte quer tomar conta. E eu te peço nesse momento que todo projeto de Satanás, todo projeto do inferno contra a vida desta pessoa caia por terra nesta tarde, em nome de Jesus. Que todos os planos, Senhor, todas as setas do maligno, todas as suas investidas sejam repreendidas no nome de Jesus. E que a bênção, a paz do Senhor alcance cada lar, cada vida neste momento. Essa é a nossa oração. Te damos graça por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui contar um pouco pro pessoal o que você passou. Eu creio que Deus vai te usar muito ainda através da sua experiência. E eu quero dizer pra você, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que tá passando por esse momento. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Não repare não que eu sou estranha mesmo, eu corro de câmera, tá? Na próxima sai melhor. Tchau, gente!